Já falamos nos episódios anteriores sobre todo o processo até chegar de fato na alocação em si, que é o tema da nossa conversa de hoje. Marco, conta pra gente um pouquinho como é construído e feito o Asset Allocation na TAG. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, vou contar um pouquinho de como funciona esse processo principalmente de construção de alocação aqui na TAG, né? Vamos lá. Só um ponto que eu acho que é importante reforçar, hoje aqui nós temos dois tipos de clientes, né? Então temos os clientes que são pessoas físicas, famílias, e os clientes institucionais. Então aqui a gente já tem uma diferença relevante entre esses dois mundos, porque basicamente as famílias têm, cada uma tem um perfil diferente, né? Então você tem famílias que estão em fase eventualmente de acumulação de capital, tem famílias que estão em fase mais de preservação de capital e renda, então depende muito de quais são os objetivos, né, de cada uma dessas pessoas ou famílias. Do lado institucional, a gente acaba tendo benchmarks que a gente precisa superar. Então, geralmente, você tem um benchmark que costuma ser 50% renda variável, 50% renda fixa, por exemplo. As abordagens vão ser um pouco diferentes, né? Mas como é que funciona aqui na TAG esse processo todo de alocação? Então, a gente sempre parte de um cenário macroeconômico. Então, a gente vai entender como é que está as principais economias do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, China, próprio Brasil, mas enfim, como a gente está falando de uma alocação global, o foco acaba sendo mais nas grandes economias desenvolvidas. Com base nisso, a gente desce para entender classes de ativos. Então, aí nós vamos olhar para a bolsa, vamos olhar para renda fixa, vamos olhar para alternativos, vamos olhar para crédito mais estruturado. Enfim, a gente pode olhar para todas as classes de ativos e nós vamos entender primeiro, numa visão de classe de ativo, quais estão mais atrativas e quais que estão menos atrativas. Para a gente achar isso, né? Primeiro o cenário é favorável para essa classe de ativo ou não. Então, taxa de juros, por exemplo, taxa de juros alta, pode ser mais favorável eventualmente para crédito, ou pode fazer com que as empresas sofram, enfim. Depende muito se você está subindo a taxa de juros ou caindo a taxa de juros. Então, a gente vai olhar para tudo isso, vai olhar para preço, vai olhar para valuation, vai olhar para posição técnica, e com base em tudo isso a gente vai mapear quais são a gente tem a gente brinca que a gente tem os termômetros, né? Então a gente fica muito otimista, muito pessimista, neutro ou no meio nos meios dos caminhos entre todas as classes de ativo. Então uma vez escolhido que eu estou, por exemplo, otimista com crédito estruturado, eu acho que tem um bom time para fazer isso lá fora. Aí eu vou escolher quais são as melhores classes de ativos, ou os melhores ativos e gestores para compor essa caixinha. Então, já fiz o meu trabalho de seleção, né, de escolher os melhores gestores de bolsa, os melhores gestores de renda fixa, os melhores gestores de crédito. Uma vez que eu estou otimista com essa classe de ativo, aí a gente vem e compõe cada uma dessas caixinhas. E, obviamente, isso conversa com o perfil do investidor. Então, um investidor mais agressivo, eventualmente o ponto neutro dele de bolsa vai ser muito maior do que o ponto neutro de bolsa de um cliente mais conservador. Se eu estiver muito otimista com bolsa, o agressivo eventualmente vai ter 60% de bolsa, o conservador vai ter 10, 20. Então é um pouco assim que a gente vai em locação. Além de vocês também conseguirem estimular essa discussão, de realmente analisar o cenário, toda a parte técnica que envolve isso, como que é um pouquinho também a conversa com as famílias em relação às demandas que elas trazem? Se você pudesse também dar alguns exemplos práticos, demandas que já surgiram internamente, acho que seria bacana para conseguir ilustrar um pouquinho esse cenário. Tem demandas, tem restrições, eventualmente tem famílias que eu não gosto de tal banco, ou eu não gosto de investimentos que são com pouca liquidez. Então, tudo isso faz também com que a gente vá ajustando essa política de investimento, né, da família e quais são os investimentos que mais casam com cada uma delas. E isso vale muito também para o mundo institucional, porque a gente tem, as regulações são bem rígidas, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, no mundo institucional, investir em hedge funds, né? Então, tem que ser UCITS, mutual funds, né? Fundos líquidos listados lá fora, com liquidez diária, ou coisas que os hedge funds não fazem. Então, a gente acaba tendo essas diferenças e tendo que buscar, eventualmente, substitutos, vamos dizer assim, para a gente compor cada uma dessas caixinhas. A gente acaba tendo, acho que as principais restrições ou demandas específicas são muito na linha de liquidez, de prazo, né? Então, liquidez de curto prazo
Então, tem famílias que precisam de mais caixa ou mais investimentos, né, mais disponibilidade de liquidez. Tem famílias que não precisam de tanto e tem famílias que têm mais restrição com coisas muito ilíquidas. Às vezes você pega investimentos alternativos, né? Seja um private equity, seja um crédito estruturado, são coisas de 3 a 5 anos, às vezes até 10 anos. Então, tem famílias que têm restrição com esse tipo de investimento. Por mais que a gente ache que seja um momento interessante para isso, aquela família não vai fazer. Também observado bastante o crescimento de pautas mais ESG. Como que é um pouquinho dessa demanda dentro dos clientes da TAG, das famílias da TAG? Você vem observado também que elas acompanham essa tendência de mercado ou é algo um pouco tímido ainda? Já foi mais, já teve mais demanda por isso. Acho que hoje esse negócio esfriou um pouquinho. A gente até tem, acho que no mundo do institucional tem um pouco de demanda por isso. Do lado das famílias, a gente vê um pouco mais de demanda por exemplo, investimentos de impacto, ou de impacto social, sejam não só bons investimentos, mas que também tenham algum impacto na vida das pessoas. E tem casas interessantes fazendo isso, não só no Brasil, como no resto do mundo. A gente tem tido uma demanda interessante por esse tipo de coisa. Então, eu quero que esse dinheiro seja um dinheiro que vá ajudar pessoas e tudo mais, então a gente vai buscar, eventualmente, um investimento de impacto, por exemplo. Isso acontece. Do lado ESG, tem vindo um pouco mais de multinacionais que a gente toca o dinheiro do fundo de pensão aqui. Então, aí tem um pouco mais dessa demanda, principalmente das multinacionais europeias. E na hora de fato construir o asset allocation, nesses casos, por exemplo, tem famílias que eu imagino que tenham tendência a morar fora, ou os filhos vão estudar fora. E como que é nesse processo de construção? Gestoras que, por exemplo, têm presença local aqui no Brasil, para famílias que de repente querem investir do Brasil para fora, ou até mesmo de famílias que moram lá fora e que já têm, de repente, uma presença, assim. Você vê a diferença na questão de seleção nesse sentido? Acho que tem dois pontos aqui, né? Um é a questão do câmbio, né? Então, quanto dinheiro eu vou ter dolarizado versus quanto dinheiro eu tenho em reais, e aí vai depender muito da família mora aqui, só tem gastos em reais, ou tem um filho que mora fora, ou tem um plano de morar fora em tanto tempo. Então, isso muda muito a questão de pensar em alocação de capital em moedas, né? Se eu vou ter moeda forte ou se eu vou ter reais e qual a quebra disso, é muito particular para cada família. E a questão de quais produtos que existem, né? Então, assim, você tem, obviamente, uma limitação dos produtos que hoje você tem em feeders locais, versus se você já está no ambiente lá de fora, com uma conta lá fora, você tem acesso a muito mais produto. A indústria vem crescendo bastante aqui, acho que a gente já evoluiu muito. Eu acompanho esse mercado de fazendo seleção de fundos de gestão aqui na TAG há quase 17 anos. E, nossa, eu lembro quando tinham sei lá, os primeiros fundos globais surgindo, e hoje a gente já tem centenas, se não milhares de fundos, e acho que esse negócio vai desenvolver cada vez mais, né? A gente tem visto que é um caminho sem volta essa internacionalização, seja por diversificação, seja para acessar mercados diferentes que a gente não acessa, seja porque nós somos aí 2% do PIB global, então tem muita coisa que faz sentido a gente olhar em termos de investimento. Então, tem um pouco essas questões de acesso e de moeda. Claro que até aproveitando essa questão, né, do momento, que não necessariamente é tão favorável para investimentos internacionais, por exemplo, mas que a gente tem visto com a queda da taxa, né, aumentando um pouquinho desse apetite. Você pode dar também um exemplo mais prático de como é um asset allocation, de repente moderado aí dentro? Vamos lá, hoje como é que a gente vê, como é que está a nossa alocação? Quando a gente pega a nossa alocação em renda variável, ela ainda está menor do que historicamente, então a gente está mais para o pessimista do que para o otimista. Não porque a gente acha que vai ter uma grande recessão, nada disso, porque a gente acha que quando a gente olha preço, valuation, a gente acha que está esticado, então quando eu tenho outras opções mais interessantes. Então, a gente hoje tem alocado aí em torno de 15, 20% só em renda variável numa carteira moderada, isso normalmente é mais perto de 30, 40. A parcela de alternativos é uma parcela, e aí falando mais de hedge funds ou alternativos líquidos, isso é uma parcela que tem uma alocação
interessante, razoável, a gente está em torno de 20%. Parte de crédito, seja estruturado, seja crédito para emergentes, um pouco de high yield. Isso, a gente reduziu bastante o high grade e o high yield também, mas ainda tem um pouco de high yield, e aí o grosso agora é emergentes e estruturado. Isso está na casa de uns 20% também. A gente tem alguns investimentos específicos, temáticos. Então, acho que o principal deles hoje é um investimento no ETF de cobre. A gente acha que você vai ter uma demanda por energia muito grande por questões de inteligência artificial, uma demanda por data centers e como abarcar tudo isso que está acontecendo, carro elétrico e tudo mais. A gente vai ter uma demanda muito grande por energia. Isso passa por uma demanda maior de cobre. Então, a gente fez um investimento temático bem recente, que até tem andado super bem, num ETF que investe em mineradoras de cobre. Então, esse é um case temático. A gente, quando faz cases temáticos, acabam sendo coisas pequenas, de 2 a 3%. Tem um outro case temático de empresas mineradoras de ouro. Também o ouro subiu muito nos últimos tempos e as mineradoras não acompanharam, então a gente fez um case temático também de mineradoras de ouro nessa magnitude, e a gente está com caixa bem mais alto, do normal, perto aí de 25%, 30%, porque ainda nos remunera bem, falando de 5, 5,5% no caixa. A gente acha que a taxa de juros vai ficar um pouco mais alta por mais tempo, a gente vê aí no máximo 1, 2 cortes esse ano, se tiver, então a inflação está mais teimosa, entre aspas, do que se imaginava. Então, a gente está com o caixa mais alto momentaneamente, esperando, né, oportunidades aí. Então, quando você pega uma carteira mais ou menos moderada e genérica, vamos dizer assim, né, uma carteira modelo, e aí depois a gente vai aplicando as especificidades de cada família, de cada cliente, ela estaria mais ou menos com essa cara. A gente agradece a contribuição, além de conseguir falar um pouquinho sobre essa construção mais prática do asset allocation, que a gente vai mostrar também com a ferramenta Lívia a seguir, mas também de fazer parte desse processo de alocação eficiente, também saber como passar isso para o cliente, que é que a gente vai conversar um pouquinho no próximo Então, episódio. seguindo aqui nossa série de investimentos no exterior, pegando um pouco do que o Marco falou, para o asset allocation, em geral, os profissionais olham o cenário macro como um todo, classes de ativos disponíveis para alocação e perfil de investidor. Quando a gente fala de asset allocation, existem modelos acadêmicos que fazem simulações de alocação diversificada em portfólios. Então, aqui no sistema da Morningstar, a gente tem alguns exemplos de como fazer essas simulações. Lembra que no último episódio a gente fez a seleção dos fundos 9 pontos, né? Então, primeiro a gente fez uma lista de um universo de fundos, fizemos todos os cálculos de medidas de risco e retorno, escolhemos os fundos, naquele exemplo, os 9 pontos. Daqueles fundos, a gente cria uma lista de seleção e vem para cá fazer simulação de portfólio. Então, quanto que eu aloco em cada um dos fundos? Eu já tenho alguns cálculos iniciais e eu posso escolher o modelo que eu quero fazer as minhas simulações. Então, eu tenho Building Block Equity, Building Block Fixed Income, CAPM, Black-Lead Termo Histórico. CAPM é o mais conhecido, a metodologia de Markowitz. Black-Lead Termo deixa que você adicione projeção em cada fundo que você está trabalhando aqui no View Return e no Confidence. Então, quanto eu acho que vai subir esse fundo com tanto de confiança, ou a gente usa simulação puramente histórica, que é risco-retorno. Ele vai simular o maior retorno com o menor risco, puramente. O que a gente também consegue fazer aqui é colocar constraint, então a gente consegue manipular um pouco esse modelo. Por default, ele sempre vai vir mínimo 0, e aí ele vai zerar os fundos que ele acha que não vale a pena, e máximo 100, ele pode alocar 100% em um dos fundos se ele achar que for suficientemente diversificado. Então, eu vou deixar como está aqui, mas a gente consegue colocar. Então, se você tem um fundo caixa, um fundo money market, um fundo de liquidez,
que você quer colocar 20% para o conservador, 15% para o moderado, 10% para o agressivo, você consegue fazer isso aqui. Se você estiver trabalhando com mais de uma moeda, a gente consegue converter para uma única moeda, e aí os números vão ficar melhor comparáveis. E no otimizador, aqui nessa abinha do lado, eu começo a pedir as carteiras. O sistema ele faz até 30 mil simulações, te dá até 99 portfólios exemplo. Eu vou pedir aqui 10 portfólios, tá? Não vou pedir os 99, eu acho que 10 tá bom. E aqui ele já alocou, tá vendo? Ele zerou alguns fundos, porque eu não coloquei constraint, eu não falei que eu queria mínimo em nada. Eu quero ver como ficou a fronteira eficiente, porque ele faz a simulação e joga numa fronteira as 10 sugestões. Então, essa primeira carteira, ó, Asset Mix 1, retorno 9 com risco 12, tá vendo? É essa alocação aqui, dessa pizzinha aqui. Eu tenho aqui as 10 carteiras alocadas, ó. Então, ele colocou todo Infidelity. Eu não coloquei máximo e mínimo, ele foi lá no histórico dele, máximo retorno com menor risco. Na segunda M, ele já tem um retorno de 10 com risco de 13, nessa alocação aqui, Fidelity com Invest. Tá vendo? Ele usou basicamente só esses dois fundos. Aqui, ó. Tá vendo? E depois 100% no Invest. Então, na fronteira, a gente consegue navegar aqui, ver as 99 posições, ó, position 14, mas eu pedi 10, ele vai me dar 10 pizzinhas de alocação. Aqui embaixo são os fundos sozinhos, não eficientes, tá vendo? Eles estão para fora da minha fronteira eficiente, ó. Tá vendo? Então, é uma questão de fazer os exercícios com diferentes modelos, diferentes projeções, se for o caso, se tiver a projeção, para a gente conseguir chegar nos resultados aqui de alocação. Eu fiz um exemplo também usando índices, porque o Asset Allocation, ele é alocação de ativos, né? Os ativos têm, as classes de ativos, geralmente, elas são medidas por índices. Então, dentro do sistema, vocês também têm a série histórica dos índices, e a gente consegue fazer um asset allocation com base nos índices globais. Eu fiz uma seleção aqui bem global, tem Treasury, tem esse ICE, tem Morningstar, tem MSCI Ásia, Japão, ex-China, Taiwan, tem de tudo, ó. Estados Unidos, Russell, S&P, Total Return e S&P Value. Vamos ver o que ele desenha. Eu vou pedir as mesmas 10 carteiras para a gente ver o que ele desenha. Ó. Tá vendo? Então, nesse exemplo, ó, ele já diversificou melhor desde o primeiro portfólio aqui, desde a primeira sugestão, ó. Ele colocou nesse índice da Bloomberg e ICE e zerou alguns outros, zerou bastante, ó. Colocou MSCI aqui no segundo portfólio, zerou mais alguns. Então, se eu não coloquei constraint, máximo e mínimo, ele vai fazer a alocação que ele achar melhor. Dá para a gente fazer um exercício bem legal com o Brasil também, colocar taxa de juros, eu tenho série histórica Selic, inflação, IPCA, dólar e Bovespa. A gente joga aqui e vê a diferença entre os modelos e as simulações, tá? Feita a sugestão, uma vez que a gente tem a sugestão dos portfólios aqui, eu salvo os meus portfólios e faço o backtest.
Então, a gente ainda vai ter a função de construir model portfólios com os fundos que a gente já tem alocado, para comparar com os fundos que a Fronteira Eficiente me sugeriu e fazer um backtest de tudo, tá? Que seria aqui um próximo passo depois do Asset Allocation. Então, criamos uma lista, fizemos todos os cálculos da lista, escolhemos os fundos, fizemos a alocação dos fundos, fazemos o backtest dos fundos.